Olá, eu sou a Raquel Fernandes, professora do Instituto Federal Fluminense, Campus Centro, e doutoranda no Instituto de Arte da UERJ, pelo PPG-HA. O trabalho que eu trago para esse evento é a arte da forja de ser, leitura e apontamentos da geometria rítmica e sensível de Jorge dos Anjos, inserida no Carnaval. Esse trabalho traz apontamentos e reflexões da obra de Jorge dos Anjos, inserida num carro alegórico chamado A Arte da Forja de Ser, no desfile da Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval do Rio de Janeiro, em 2022. E a escola traz como enredo do seu espetáculo o tema Empretecer o Pensamento é ouvir a voz do Beija-Flor. O texto faz uma leitura do desfile e uma reflexão sobre a obra do artista, abrindo um diálogo com autores que caminham no encruzilhamento dos campos da arte, da antropologia e da cultura. A consolidação do Carnaval como espaço de reflexão estética, política e social aparece cada vez mais na avenida, e a obra expressa o sentido do enredo e, com seus signos símbolos, se insere neste carro alegórico, que eu chamo de carro-obra, materializa saberes ancestrais e histórias afrodiaspóricas, conferindo, além do ritmo visual já existente, o deslocamento espacial da sua geometria. Como palavras-chave do trabalho, alegoria, arte afro-brasileira, beija-flor, carnaval e Jorge dos Anjos. Bom, o Jorge dos Anjos é nascido em Ouro Preto, na cidade, de Ouro Preto, em 1957. Ele tem como uma trajetória artística e uma formação estética consistente, e seu trabalho é pautado no constante encruzilhamento do pensamento estético formal, intelectualizado e reflexivo, e na pulsão criativa ancestral e sentimentos, referências e saberes afrodiaspóricos. Esses caminhos se encontram na sua obra e transformam seu trabalho em uma espécie de ponte que faz a ligação e amplia a reflexão entre saberes, culturas, sentimentos, apagamentos e lembranças. A Beija-Flor trouxe um enredo Empretecer o Pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor, e dentro desse recorte buscou enfatizar a grandeza intelectual trazida pelas culturas do continente africano para a América no longo período marcado pela escravidão. Trazer o que os povos africanos têm de pensamento, saberes, filosofia e reflexão faz parte da retomada de si enquanto sujeito, conforme Mbembe, um dos autores, trata em seu texto. O cortejo, durante a sua passagem, sugere que nos deixemos tocar e invadir de pensamentos, estruturas tecnológicas e reflexivas a partir da perspectiva afrocentrada, para assim podermos manter forte e viva a importância e a necessidade do pensamento negro para a formação intelectual global. E aí a gente tem aqui uma citação do Achille Mbembe. Quer se trate de literatura, filosofia, artes ou política, o discurso negro foi dominado por 3 acontecimentos: a escravidão, a colonização e o apartheid. Nos 3 casos, os acontecimentos fundantes, a escravidão, a colonização e o apartheid, teriam servido de núcleo aglutinador do desejo do negro de se saber ele mesmo, que é o momento da soberania, e de se manter por si mesmo no mundo, o movimento de autonomia. A diáspora do pensamento negro, e aí é um texto que a própria Eliesa publica no seu site, no livro Carro Abre Alas, no livro Abre Alas, ele traz os enredos de todas as escolas, todas as agremiações. A diáspora do pensamento negro é um jogo de espelhos que faz refletir por muitas e muitas terras, povos e gerações, o valor da nossa gente. O negrume multicor que construiu monumentos em eras gloriosas, mas que também passou a sofrer constantes tentativas de apagamento e silenciamento. Nossa sabedoria ancestral, ora atribuída a outros povos, ora fragmentada, decomposta e demonizada, hoje procura novas respostas aos problemas que afligem a gente preta do Brasil. E aí, esse desfile, nesse olhar de denúncia ao apagamento do pensamento e da intelectualidade negra, traz muitas reflexões que dialogam com outros autores, como essa citação da Leda Maria Martins, que diz: este olhar, amparado numa visão etnocêntrica e eurocêntrica, desconsiderou a história, as civilizações e culturas africanas predominantemente orais, menosprezou sua rica oralidade, quis invalidar seus panteões, cosmologias, teogonias, impôs como verdade absoluta novos operadores simbólicos,
um modus alheio e totalizante de pensar, interpretar, organizar-se, uma nova visão de mundo, enfim. Objeto de um discurso que a inventava pelo avesso, a África aparecia sempre no imaginário europeu como o território do primitivo e do selvagem, que se compunha às ideias de razão e de civilização, que se contrapunha às ideias de razão e de civilização, definidoras da pretensa supremacia racial e intelectual caucasiana. E esse desfile, empretecer o pensamento e ouvir a voz da beija-flor, justamente quer inverter essa lógica da África aparecer sempre no imaginário como primitivo e selvagem dentro do significado que essas palavras, que esses conceitos vêm na colonização, e sim trazer a questão da razão e da civilização a partir do pensamento afrocentrado. E aqui uma visão geral do carro-obra de Jorge dos Anjos, que traz esse jogo de cheio e vazio, essa forja do ferro, esse saber, essa intelectualização desse saber do fogo, representado por Ogum, que domina o fogo e por isso ele forja suas armas e o ferro, e também se alia e se liga à tecnologia dentro do pensamento filosófico. Inspirado nas imagens e nas representações simbólicas de Oxum e Ogum, orixás cultuados nas religiões de matriz africana no Brasil, principalmente no candomblé, o carro se impõe na avenida com uma força quente, dourada e vital. O seu visual e os signos que os compõem reafirmam a Marquês de Sapucaí como um lugar de diálogo da população com a arte contemporânea no Brasil. O carnaval carioca, representado na passarela do samba, se configura cada vez mais como uma representação simbólica da vida cotidiana e das lutas do povo brasileiro. Suas temáticas, transformadas em rica dramaturgia, erguem cenários, reconstroem personagens e contam histórias que espelham a vida das pessoas e as feridas e conquistas da nação. Ogum, orixá cultuado no Brasil, tanto na Umbanda como no Candomblé, tem como característica sua força, inteligência, domínio do fogo e da forja, das ferramentas de ferro, entre outras. Essas habilidades e competências destinadas a Ogum o transformam em um orixá guerreiro, forte e corajoso, que com suas ferramentas abre caminhos no mundo. Aqui nós temos mais um detalhe desse carro-obra, com a barra, com esse jogo de cheios e vazios, as estruturas totêmicas, e todo esse dourado que também reflete o fogo, a vibração e o ouro, que como uma riqueza, Assim como o fogo tem que esquentar o ferro para fazer a forma, a água também tem que resfriar o ferro para que a forma fique cristalizada. Em seu trabalho, podemos observar a síntese da geometria como busca de uma linguagem universal, que dialoga temporal e geograficamente com diversos tempos e espaços das diásporas. A simplicidade das linhas e das formas e a complexidade das composições remontam simbolicamente registros do mundo antigo, estamparias, tapeçarias e cestarias de povos originários, altares e espaços de culto e adoração, sem representação figurativa de outras matrizes religiosas não cristãs, simetria e composição, abstração simbólica construtiva. Dessa forma, ele reformula uma linguagem carregada de carga simbólica e cocria uma poética do sagrado, legado não só da sua busca pessoal e artística, mas de outros artistas que também tinham como atravessamentos a ancestralidade e o ser e o sentir afro-brasileiros. Para que sejam duradouras e efetivas as políticas de mudança, devem reconhecer o poder da história, da tradição e das instituições culturais. O desenvolvimento deve ser fundado na cultura, ele deve captar a essência da vida das pessoas, lucrar com os bens criativos e econômicos gerados pela produção cultural e transformar as tradições e instituições que possam construir obstáculos ao progresso. E aqui, para terminar, uma imagem geral do carro, para a gente entender a magnitude e a grandiosidade desses saberes representados nesse ritmo visual que se desloca no espaço. E as minhas referências, a partir do vídeo, que existe o desfile completo da Beija-Flor no YouTube, trouxe também Falola, O Poder das Culturas Africanas, o livro Abre Alas, da Liesa, que a Liesa publica anualmente no seu site, a Leda Maria Martins e o Aquile Mbembe, como principal arcabouço teórico desse trabalho. Obrigada e qualquer informação, estou por aqui.